Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o filo dos moluscos, que são invertebrados que possuem o corpo mole. Há cerca de 150 mil espécies catalogadas já para o filo dos moluscos. Eles possuem essa consistência macia e a maioria deles possui uma carapaça calcária. A sua simetria é bilateral. Eles são triblásticos, ou seja, eles possuem 3 folhetos embrionários durante seu desenvolvimento. E são animais telomados, que têm a cavidade corporal formada pelo mesoderma, que a gente chama de celoma. O seu tubo digestório é completo, possuem boca e ânus, são protostomados, ou seja, o blastóporo ele vai originar a boca primeiramente. E a divisão do seu corpo se dá em cabeça, massa visceral e pés. Há a presença da rádula, que é uma língua cheia de dentículos, é uma língua raspadora que faz com que esses animais eles consigam raspar o alimento no substrato do ambiente a qual eles estão vivendo. Com relação à classificação desses animais, a gente chama de 5 classes, né? Que são os cefalópodes, os gastrópodes, bivalves e os escafópodes. Então, olha só. Os cefalópodes, eles têm os pés na cabeça, são transformados, né? Os seus pés são transformados em tentáculos. A gente conhece os cefalópodes como os polvos, as lulas. Eles têm uma glândula que acaba liberando uma tinta para confundir os predadores no ambiente aquático. São todos exclusivamente de água salgada, são marinhos. E tem um mecanismo de camuflagem que possuem as células, né, que vão modificar a coloração do seu corpo para conseguir se camuflar no ambiente fugindo de predadores. Eles possuem a rádula, que é aquela língua raspadora que a gente comentou. Então, aqui um polvo e uma lula. Esse daqui também é um cefalópode, né? Que ele é menos comum de nós encontrarmos, mas também tem os seus pés aí transformados em tentáculos. Já os gastrópodes, eles possuem uma concha ou nenhuma concha. Eles podem viver no mar ou na água doce ou até mesmo em ambientes terrestres, mas porém úmidos. Eles possuem os pés no seu abdômen, por isso que são chamados de gastrópodes. Tem a rádula, que é a língua raspadora, e a gente encontra nessa classe os caramujos e os caracóis, tá? A diferença do caramujo é que ele é aquático e o caracol ele é terrestre. E a lesma, que é um gastrópode que não tem concha. Os bivalves, eles possuem 2 conchas, ou seja, 2 valvas. Eles são principalmente marinhos, eles ficam também encontrados enterrados ou fixados a objetos e são importantes animais filtradores. Eles filtram a água e seus nutrientes do ambiente que eles estão. Os bivalves, aí como a gente pode localizar as ostras, né, são moluscos bivalves. Olha aqui onde a gente encontra as ostras perlíferas, né, que a gente vê que o mecanismo de produção da pérola é exatamente por conta de entrada de areia aqui entre as 2 conchas, que vai fazendo um mecanismo de defesa para o animal, e aí ela vai liberando o nácar, né, que vai formando essa pérola. Aqui a gente tem também outros bivalves. Já os escafópodes, eles têm uma única concha em forma cônica e os seus pés eles são especializados em cavar. Então, eles são bem marinhos, né? A gente encontra em ambientes marinhos e enterrados na areia também. Com relação a seu corpo também, eles dentro da sua massa visceral, né? Porque o corpo é dividido em cabeça, massa visceral e pés. A gente tem o manto, que ele vai revestir a massa visceral. Aí a gente tem entre ela uma cavidade chamada de cavidade palial ou cavidade do manto, que onde a gente encontra glândulas especializadas na secreção de substâncias para formar essa concha calcária nesse animal, nesses animais que possuem essa concha. Dependendo do local em que esses animais vivem e do seu processo de adaptação para esse ambiente, eles vão ter as partes básicas mais desenvolvidas do que as outras, como a gente viu, a cabeça, massa visceral e pés, e também essa concha. Então, a gente encontra aqui nos mexilhões essas 2 conchas, nas ostras, naquele cefalópode aquático, a gente encontra uma concha bem pequenininha.
e também nos ambientes terrestres, que são os gastrópodes, os caracol e caramujo, uma única concha. Já os escafópodes a gente encontra aí uma concha cônica. O sistema circulatório dos moluscos ele é aberto, o sangue passa pelo interior de alguns vasos, porém ele vai atingir algumas lacunas que a gente chama de hemocele em vários tecidos do animal para que os nutrientes cheguem e os gases também cheguem para esses tecidos. Também, com relação à respiração, no modo geral é branquial, né? Em alguns caracóis, que são os terrestres, a cavidade palial vai se especializar numa câmara que vai funcionar como um pulmão, justamente para pegar o oxigênio do ar e também levar esse oxigênio para as suas cavidades, para a hemocele. E tem também, para algumas lesmas, né, que não tem aquela conchinha, que são animais terrestres, eles têm a respiração cutânea, por isso que o corpo tem que estar sempre umedecido. A excreção dos moluscos ocorre por meio de estruturas que nós chamamos de nefrídeos, e o sistema nervoso dos moluscos é centralizado, formando pares de gânglios ligados a 2 cordões nervosos ao longo do corpo do animal. Com relação à reprodução dos moluscos, ela é sexuada. Ela pode ocorrer por fecundação, tanto externa quanto interna, ou seja, o encontro dos gametas pode ser dentro ou fora do corpo do animal. Na fecundação externa, como os bivalves, eles vão liberar os gametas diretamente na água. E aí, em alguns animais, né, o desenvolvimento é indireto, ou seja, tem a formação da larva que a gente chama de trocóforo, que é bem parecido com os anelídeos. Nas espécies que fazem a fecundação interna dentro do corpo do animal, por algumas espécies serem monóicas, terem tanto o sistema reprodutor feminino quanto masculino, eles realizam aquela cópula mútua, bem semelhante ao que acontece nas minhocas, nos anelídeos. Alguns gastrópodes fazem isso, os dois acabam trocando gametas entre si. Outros, como a lula e polvo, né, vão utilizar o que? Um tentáculo que ele é especializado do macho para introduzir aí os espermatozoides na cavidade do manto da fêmea e fecundar de maneira interna, tá certo? Aqui a gente está tendo aqui a cópula mútua, né, para que ambos fiquem aí fertilizados. Aqui também, como a gente pode ver, 2 gastrópodes, né? A gente tem o macho e a fêmea, e um deles vai utilizar o seu tentáculo que vai inocular o espermatozoide no interior do manto da fêmea. Tá certo? Qualquer dúvida, escreve para Pro. Um beijo!